Paz do Senhor, pessoal. Gente, dando uma andadinha por aqui. Tá, ó. Vim olhar as plantinhas, ver como estão, porque, gente, vai dando assim esse horário, vai dando a horinha de ir embora. É muito triste. Olha os pezinhos de mamão, que gracinha. E é isso aí, gente. Mas o que que acontece, né? A vida não é feita, né, só do que a gente quer. A vida é feita a gente vive como é preciso viver, né? Eu confesso para vocês que se eu pudesse, eu deixaria tudo na rua para vir embora aqui para a roça. Eu deixaria tudo, tudo, tudo. Trabalharia aqui até se fosse a dia. Mas essas condições não dá, né, gente? Então a gente tem que aprender a viver tempo a tempo. E se algum dia for, né, a provisão, permissão do Senhor, isso acontece. Mas eu confesso para vocês que cada dia que eu chego aqui na roça, cada dia mais, menos vontade eu tenho de ir para a cidade. É uma coisa muito forte, sabe? Que infelizmente a gente não pode realizar. Mas a gente vai aproveitando os tempinhos que dá, né? Olha que pé de coco, como é que tá bonito. Vou colocar o calcário nele. Eu gosto muito da roça. Eu desde menina, a gente morou um pouco tempo na roça. Meu pai foi pra roça. Meu pai levou a gente pra roça. A gente saiu aqui da rua, a gente tinha televisão, tinha geladeira, brincávamos na rua. E, gente, assim, de um dia para o outro, né, a gente foi para a roça. Lá a gente não tinha TV, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha luz elétrica. E pensa numa menina na idade de uns 12 anos que não sentiu falta de nada disso. Para mim, nada disso fazia falta. E eu me sobressaí, eu me sobressaí muito bem nessa época, meus irmãos, e isso sem entender que eu já tinha, né, isso comigo, que eu já gostava muito da roça, desse sossego, dessa paz. E então, eu assim, né, eu tão pequena ainda e eu não sabia que realmente eu me sentia bem lá naquele lugar, não sentia falta daquelas coisas. Eu amava ir para o mato com a minha irmã. Eu chamava a minha irmã para a gente buscar lenha. Eu pegava machado, gente. Eu derrubava a lenha, a gente entrava dentro da matinha. Eu derrubava. Eu que cortava as lenhas com machado. E ali eu ia picando e a minha irmã ficava lá esperando a hora da madeira, né, da árvore cair. A árvore sequíssima, era papagaio. Aí quando a árvore ia cair, a minha irmã, aí a gente se preparava, dava a última machadada para o lado que a árvore ia cair, gente, com 12 anos de idade para 13 anos. Aí a minha irmã gritava assim, madeira! Aí depois nós passávamos a mão naquele pau de lenha que era levíssimo. Quem aí conhece madeira sabe que era papagaio sequíssimo. E aí a gente pegava aquela madeira imensa e chegava e levava para casa. Quando a gente chegava no terreiro, aí meu pai até ria, né? Porque meu pai falava assim, elas vêm carregando com coisa que aquela madeira é pesada. E era uma madeira levíssima. A gente chegava em casa, ela queimava com questão de segundos. Mas era muito bom. Aí logo após, gente, depois assim a gente chegava, aí meu pai picava, né, aquela lenha, porque a gente não sabia picar direito. E meu pai também tinha medo da gente se machucar. E quando corta, né, ele picava pra gente. Aí logo depois, gente, era a hora, sabe de quê? Aí o meu pai falava, gente, vamos pegar um franguinho para matar. Aí era diversão. Eu e meus irmãos passávamos a mão numa pedra e começávamos a correr atrás do frango que era escolhido, né, para ser o jantar naquele dia. E tampávamos correndo atrás daquele frango, gente, até que a gente pegava.
E quando a gente conseguia pegar, gente, quem ia preparar o frango? Euzinha, eu mesma, tá? Eu matava, eu limpava, gente, eu fritava, fazia a janta, preparava a janta, né? Tenho minha mãe de testemunha, meu pai, meus irmãos. Ali eu fazia aquela comida deliciosa, gente, e a gente jantava. Logo após, tinha que fazer rápido, porque depois só tinha a luz, né, de um lampião. Era um cômodo, do cômodo que a gente fez para poder mudar para lá de imediato, era de 3 metros de largura por uns 4,5, eu acho, a 5. Meu pai que sabe direito. E aí logo ali tudo escurecia, virava escuridão total. E a gente, né, ali jantava todo mundo, depois ficava ali a luz de um lampião e ouvindo um radinho a pilha. Gente, mas pensa numa coisa maravilhosa. Ali eu e meus irmãos todos reunidos, entendeu? E ali somente com a proteção do Senhor Jesus, porque era um canto, gente. Era uma distância que se alguém ali passasse mal, gente, era somente o Senhor para nos socorrer. Não tinha como nem... seria muito difícil chegar com alguém ali no hospital para receber socorro. E o meu pai ali com os 5 filhos, né? Todos pequenos. A mais velha tinha 14 anos e a mais nova tinha 2 aninhos, né? E ali a gente viveu esse tempo incrível, tempo maravilhoso, tempo de muita paz, de muita alegria, tempo que eu vivi junto com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Que tempo maravilhoso, que tempo incrível, gente. Isso não sai da minha mente. Olha que lindo! Ó. Manada, gente, de maritaca. Eu acho que é maritaca. Que gracinha. Ah lá. Ah lá. Olha o escândalo. Que gracinha. Olha, gente. Que lindeza. Eu acho que é maritaca. Então, gente, aí vocês pensam. E eu amava esse tempo. Eu amava tudo aquilo, eu achava aquilo tudo muito incrível. Eu só não gostava, gente, quando era a época de buscar leite, né? Porque a gente buscava leite numa fazenda, era mais de 40 minutos para ir buscar leite lá nessa fazenda. E aí o que acontecia? O meu pai mandava a gente ir juntas, mas por ser muito longe, a minha irmã, ela não gostava de ir junto, porque ela queria ficar fazendo os afazeres da casa, a Maria Conceição. Né, Maria Dias? Você faz isso comigo. O que acontecia? Ela falava assim, não precisa de 2 para ir buscar leite. Uma vai e depois, no outro dia, daí 2 dias, a outra iria. Gente, isso me matava, porque a gente tinha que passar dentro de uma mata, em uns 10 minutos, dentro de uma mata fechada, onde foi aberta uma estrada, realmente só para fazer o nosso barraco lá, após onde ser formada a lavoura. Ah, gente, isso acabava comigo. Aí eu não gostava nem um pouco. Por quê? Porque, gente, na meio dessa mata eu via cobra cipó verde, gente, uma cobra horrível. Eu via aquelas cobras atravessando assim, ó, no meio da estrada. Tinha um canto de uns bichos que eu não conseguia decifrar o que era aquilo. Algumas pessoas falavam que lá naquela fazenda tinha barbado. Eram uns, acho que é uns macacos muito grandes que atacavam as pessoas. Mas aí a gente ia. E era muito raro quando ela ia comigo. Ela fazia essa covardia comigo. Mas eu te perdoo, tá, Maria Dias? Eu te perdoo. Aí depois a gente entrou na escola. Para ir na escola, gente, pensa bem, era mais de 1 hora de caminhada para ir para a escola e para voltar. Também não gostava dessa parte. Não gostava de jeito nenhum, mas a gente ia porque o pai obrigava, né? E a gente ia estudar. Naquela época não era obrigado, tão igual é hoje, mas o meu pai sempre foi muito rígido com essas coisas e a gente ia para a escola. E voltava, nessa época ia eu e meu irmão Daniel para a escola lá. Era muito legal, gente, era muito legal, mas assim, pensa num momento que eu não gostava e ficava aflita logo para passar, ia mesmo porque era obrigada, né? Porque nunca fui muito de escola, não, nunca fui. Mas é isso. Então, gente, quando vocês veem assim, eu falar sobre roça, falar sobre esse silêncio, sobre essa paz, essa tranquilidade, realmente eu falo do fundo do meu coração. Se eu tivesse condições, gente, eu viria hoje para a roça. Se eu tivesse realmente condições,
de comprar um sítio. O meu sonho é ter um alqueire de terra. Mas eu tenho certeza que para Deus nada é impossível. Ele pode fazer isso acontecer. Porque eu tenho vontade, sabe, de viver ali, de plantar ali o meu arroz, plantar o meu milho, o meu feijão, sabe, ter porcos, ter galinha, né? E aqui realmente é muita bênção, mas é muito pequeno, é um lugar onde não dá para a gente fazer isso, né? Mas eu creio que para Deus nada é impossível. O Senhor, Ele realiza sonhos. O Senhor, Ele faz tudo acontecer. Ele sabe o fundo do meu coração, Ele sabe realmente o que eu tenho guardado no meu coração. E Ele pode cumprir essas coisas. Mas também, se não acontecer, né? Eu já sou muito grata pelo que Ele fez, né? E aguardar um tempo, né? Tempo do Senhor, quem sabe, né? Esse tempo está bem próximo, Deus pode fazer tudo acontecer. E é isso aí, eu quero que vocês que já estão aí na roça, que já têm seu sítio, que já amam essa vida, que já vivem dessa vida. Então eu quero parabenizar cada um de vocês, que o Senhor abençoe cada situante, cada fazendeiro, né? Cada pessoa que tem a sua chácara, a sua mini chácara como a minha aqui. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, que Deus continue te enchendo de alegria e de vigor e que você nunca pense em abandonar aí essa roça tão abençoada, o seu canto, onde Deus te deu, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!